Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Geselberg. Eu estou aqui para falar mais um pouquinho do mundo da geografia e hoje nós vamos falar um pouco da circulação geral da atmosfera para entender a dinâmica climática no nosso Brasil, especificamente na região norte do Brasil. Sobrar algum tempinho a gente fala aí sobre frente fria, outras dinâmicas aí. Mas vamos lá. Começando pela circulação geral da atmosfera, nós precisamos entender que as massas de ar elas são aquecidas quando elas estão próximas à superfície terrestre, pois é através dessa massa de ar próximo, em contato com a superfície terrestre, que ela é aquecida. O Sol, né? A nossa estrela Sol irradia, mandando sua radiação, sua luz para o nosso planeta, na verdade, a superfície terrestre que é aquecido primeiro. A superfície terrestre estando aquecida, aquece a massa de ar. Beleza? Tranquilo? Então, quanto mais próximo a massa de ar estiver da superfície terrestre aquecida, mais quente será esse ar. E aí nós temos faixas do nosso planeta Terra que são mais aquecidas que outros planetas, que outras partes do planeta, né? A região mais aquecida, a linha do Equador. Tranquilo, né? Linha do Equador. Aí o que acontece quando a massa de ar ela fica aquecida? As moléculas, essas moléculas que compõem essa massa de ar ficam agitadas. Estando agitadas, as moléculas ficam... já está agitado, quer dizer que está instáveis. E começa um processo de dilatação, dispersão, ou seja, diminuindo a densidade dessa massa de ar. O ar fica mais leve, diminui a pressão. Ou seja, o ar ficando leve, eu estou falando de baixa pressão. Vocês conseguem ver aí? Área de baixa pressão. É onde a massa de ar sobe. E quando ela sobe, normalmente ela carrega consigo umidade. Umidade da onde ela recebeu essa umidade. Pode ser de uma superfície de um rio, né? Oceanos, e também o processo de fotossíntese, que nós chamamos de evapotranspiração, que ocorre nas árvores. Isso é muito comum na floresta amazônica e as árvores cedem muita quantidade de água no seu processo de fotossíntese durante o dia. Acontece então que essa massa de ar, ficando leve, né, ela sobe a um processo de ascensão ao céu, as partes superiores das primeiras camadas, é claro, da atmosfera, mas ela acaba se elevando, elevando a sua altitude, e assim essa massa de ar que agora quente, moléculas agitadas, instáveis, massa de ar leve, tudo subindo, carregando umidade, ela se afasta dessa superfície terrestre quente. Quando ela chega nas partes mais elevadas, ela está ausente, ela está distante da superfície quente. Lá ela vai perder calor, essas moléculas passam a perder calor. E o que acontece quando nós perdemos calor? Nós sentimos frio, é o processo de resfriamento. Normalmente a gente fica assim, travado, né? Querendo aproximar um do outro. Nessa pandemia, nós não podemos nos aproximar um do outro, abraçar. Normalmente a gente queria estar abraçado com os irmãos, todo mundo assim, ó, agarrado, mas não pode. Naturalmente, é comum que isso ocorra na natureza, não só entre os seres vivos, né? Até os elementos químicos, até na parte física, nós vemos quando há perda de calor, tudo se concentrando. Quando há calor, ninguém quer ficar perto. A distância, sabe, calor, aquele calor de 40 graus, ninguém quer ficar perto de ninguém. Quando tá frio, é gostoso, né? Vamos juntar. Natural, isso é natural na física, na natureza. Não tem... nada muda, né? As moléculas também. Então, quando começa o processo de resfriamento, as moléculas passam a se condensar, se aproximar novamente. E quando elas se aproximam, elas trazem aquilo que elas trouxeram na sua subida, que é as moléculas de água.
a umidade, né? Então a massa de ar vem e traz a sua molécula de água. Nesse processo de condensação é que formam as nuvens. Formando-se as nuvens, essa água, molécula de água, ela pode estar em estado gasoso, claro, a molécula de água já está lá, líquido e até mesmo cristalizando, formando cristais de gelo, blocos ou pequenas pedras de gelo que são os granizo. É granizo, viu pessoal? Não é granito. Granito é rocha. E se tiver precipitação de granito, como uma vez uma senhora estava lá numa fila, uma senhora falou, ai, choveu granito em casa. Meu Deus, o apocalipse chegou. Porque se tiver chovendo granito, nós já estamos no apocalipse já, meu. Tá chovendo granito, é o fim do mundo. Mas é granizo, granizo, pedra de gelo é granizo, com Z. Bom, continuando, nós temos então a formação das nuvens, né? No caso, podendo formar neve, cristais de gelo, neve, flocos e até gotículas de água. E uma hora, devido ao peso dessas nuvens, porque tudo na verdade é a questão da física aqui. Tem o peso das nuvens e a pressão da massa de ar que está sustentando essas nuvens. O que vai acontecer nesse caso? Não vai, quando o peso das nuvens já excede a pressão que está suportando essas nuvens, ela desce, isso mesmo, ela desce, precipitação, aí ocorre a chuva. Como nós estamos falando de zona equatorial, naturalmente aqui, ó, zona equatorial, linha do Equador, 0 graus de latitude. Aqui é a região mais aquecida do planeta, que recebe maior quantidade de iluminação. É isso mesmo, aqui vai ocorrer a precipitação em chuva. Não vai ter granizo, meu amigo. Ali é chuva, é água em estado líquido. Tranquilo? E ali chove praticamente todos os dias. E praticamente sempre no período da tarde. É o período que o dia inteiro ocorre a evaporação, ocorre a ascensão da massa de ar. E durante a tarde, precipitação. Todos os dias, praticamente quase todos os dias, ocorre esse fenômeno aqui. Tá? Então, as massas de ar, elas acabam se aquecendo e se encontrando na linha do Equador, que é onde a menor baixa pressão, onde a pressão é menor, onde as massas de ar ficam leves, são aquecidas a ponto de suficiente delas se convergirem, se encontrarem e subirem aos céus. E ocorre a condensação, forma a nuvem e chove. Beleza? Até aí? Então, é uma grande área de convergência. Aqui nós atribuímos o nome disso também de CIT. CIT. O que é CIT? Zona de convergência intertropical. Zona de convergência intertropical. Por quê? Está entre os trópicos. Né? É nessa região onde tem a maior convergência de massas de ar que vem do hemisfério norte e hemisfério sul, que nós chamamos de ventos alísios, tá, pessoal? Ventos alísios. Esse vento que corre, essa massa de ar que corre sobre a superfície, tá? Ela vem próxima à superfície, por baixo, horizontal, e depois de essa massa de ar estar tão aquecida, leve, ela sobe. Isso também nós chamamos de área de baixa pressão. Área de baixa pressão. Quando uma jornalista, a moça do tempo, fala, olha, uma área de baixa pressão se aproxima da cidade de São Paulo, forma-se uma área de baixa pressão no estado de Santa Catarina. Ali está falando de baixa pressão, que é subida da massa de ar, formação de nuvens e chuva. Baixa pressão é chuva. Quando essa baixa pressão é muito intensa, quer dizer que a subida de massa de ar ela está muito intensa, está formando muitas nuvens e vem tempestades pela frente.
E aí vale associar que furacão, ciclone extratropical, tufão, que é tudo a mesma coisa, é baixa pressão. Baixa pressão. Beleza? Vamos lá, continuando aqui. Então, vocês repararam aqui, essa zona de convergência, formação de nuvens, chove. Essa massa de ar, ela vai se deslocar, né? Você vê como que é o movimento dela na superfície. Sentido anti-horário. Aqui no hemisfério sul, sentido horário no hemisfério norte. Vamos seguir aqui pelo hemisfério norte, e o hemisfério sul vai seguir a mesma coisa. Pelo hemisfério sul, então, nossa realidade. Essa massa de ar ela vai subir, vai se condensar, forma as nuvens, chove. Só que a massa de ar continua lá em cima. Ela perdeu a umidade. Agora ela está seca, mas ela continua lá em cima. O que ela perdeu? A umidade. A água já foi. Quando ela desce, é porque ela resfriou. Ela ficou tanto tempo lá em cima que essa massa de ar ficou fria. E elas se condensaram, ficaram densas, pesada, e agora ela desce, né? Devido ao porque ela está densa agora e a gravidade, ela desce na latitude de 30 graus. 30 graus ela desce aqui. Quando você coloca uma área de dispersão de massa de ar, agora não é convergência, é dispersão. A massa de ar está descendo, o que acontece? Ela espalha ar. Ela espalha ar para norte e para o sul. Essa região aqui, ó, é o que nós chamamos de áreas de alta pressão. A área de alta pressão não forma nuvem. A área de alta pressão desce ar seco. Se desce ar seco, não tem como formar nuvem. Não tem como subir, não tem como ter ascensão de massa de ar. Já disse, está descendo e está descendo seco. Porque tudo que choveu, já choveu lá atrás. Tudo que tinha de umidade foi perdido lá atrás. Essa área de baixa pressão, alta pressão, perdão, não forma nuvens. Não forma nuvens e o ar fica seco. Pega um mapa-mundo e faça uma pesquisa na sua casa. Os principais desertos do planeta. Está tanto na latitude de 30 graus sul, tanto na latitude de 30 graus norte. Próximo ali. É claro que tem outros fatores que contribuem para a formação ou não de um deserto. Mas uma área de alta pressão, uma célula, uma descida de massa de ar seca na sua região vai favorecer muito a formação de um deserto. Dependendo do relevo, dependendo da forma do continente, a forma do relevo, a região vai ser propícia para a formação de deserto. E um desses fatores que responde é essa descida de massa de ar seca. Só um detalhe, nós estamos, estado de São Paulo, na latitude, nós temos cidades a 20 graus de latitude sul e cidades a 23, 24 de latitude sul. 23 graus de latitude, já passamos o Trópico de Capricórnio, direção ao sul. Aí você pega os estados do Paraná, Santa Catarina, chegando até o Rio Grande do Sul. Ali, na lógica, se é 30 graus de latitude sul e 30 graus de latitude norte, normalmente essa área de alta pressão ia abranger o quê? Uma parte até 20 graus de latitude sul e 40 graus de latitude sul. Uma faixa entre 20 e 40. O centro da área de alta pressão é 30 graus. Então, nós aqui, estado de São Paulo, você que está assistindo o vídeo é de outra região, mas nós, o estado de São Paulo, éramos para estar numa região desértica. Não estamos numa região desértica devido a outros fatores que contribuem à chegada de massas de ar quente e úmida. Porque se não fossem as entradas de outras massas de ar no nosso continente, no território brasileiro,
nós estaríamos aqui agora numa região de deserto, tá? Outros lugares do planeta não tiveram a mesma sorte. Então, regiões de 30 graus estão localizados os principais desertos do planeta. Tranquilo? Deserto dos Estados Unidos, deserto do México, deserto do Saara, deserto da Mongólia. Aí você vai no hemisfério sul, deserto do Atacama, Namíbia, deserto da Austrália, todos praticamente na mesma faixa latitudinal. Vamos continuar aqui. Essa massa de ar que desce, uma caminha para o norte e outra caminha para o sul. O mesmo acontece aqui no hemisfério norte. Uma caminha para o norte e outra caminha para o sul. Acontece então essa massa de ar se deslocando. Vamos pegar o caso do hemisfério sul. Se deslocando para o hemisfério, para os polos, e a outra se desloca para a linha do Equador. A que se desloca para a linha do Equador vai se aquecer novamente e vai ser aquecida, vai receber umidade e volta de novo para as partes mais altas, condensando, formando nuvens e volta nesse mesmo ciclo. A que segue na direção ao Polo Norte, ao Polo Sul, perdão, ela encontra com uma massa de ar chamada massa polar. Para nós é muito comum a massa polar atlântica. O que é essa massa polar atlântica? É uma célula de uma célula de massa de ar, falando um conjunto, né, um círculo fechado aqui. Essa massa de ar que desce no polo, ela vem com uma altíssima velocidade, principalmente nos invernos. Quando chega o inverno na Antártida, furacões, tempestades constantes ocorrem na Antártida. Isso é muito bom, porque permite a entrada aumenta a velocidade, imprime a velocidade dessa massa polar, ela atravessa a Antártida, passa o Oceano Atlântico, chega no continente americano e chega até a nossa região, passa pela região sul, região sudeste, dependendo da força dessa massa de ar, ela chega até o Acre. Um fenômeno que nós chamamos de friagem. Agora, olha o movimento que acontece. Essa massa de ar polar aqui, que está correndo aqui, ela acaba empurrando a massa de ar seca, essa massa de ar seca e quente. Às vezes ela pega um pouco de umidade no caminho dela que está fazendo em direção ao Polo Sul. Ela já pega um pouco de umidade. Quando essa massa de ar encontra com uma massa de ar fria, de um lado eu tenho uma massa de ar quente, do outro lado eu tenho uma massa de ar fria. Nós já aprendemos que massa de ar quente, ela é mais leve, né? As moléculas estão mais agitadas. Então quando vem uma massa de ar fria, que é densa, pesada, quando ela encontra com uma massa de ar quente, ela joga a massa de ar quente para cima. Ocorre um solavanco, então forma-se uma rampa. Literalmente, a massa de ar fria vem por baixo, a massa de ar quente vai indo por cima, sendo jogada, literalmente lançada para cima. E quando ela é lançada para cima, ela volta de novo e faz esse mesmo círculo. E outra parte vai para o Polo Sul. Quando ela chega aqui no Polo Sul, ela desce no polo de 90 graus e começa a mesma história. É tudo um circuito fechado aqui. O mesmo ocorre no hemisfério norte. Tranquilo? Esse encontro de massa de ar quente com massa de ar fria, que empurra a massa de ar fria, empurra a massa de ar quente para cima, nós chamamos de frente fria. Tá? E a frente fria, qual a principal característica? Aqui não há convergência, tá, amigos? Aqui não há convergência. Se fosse convergência, as duas subiam tranquila, juntas, unidas. As duas massas de ar. Mas é frente por quê? É características de massa diferente. Nos ventos alísios, é massa quente e úmida encontrando com massa quente e úmida do outro lado. Eu vim do norte, eu vim do sul. Você é igual a mim, vamos subir junto? Vamos, subimos. Aqui não. Eu vim do Equador.
acabei de descer, na verdade, acabei de descer na latitude de 30 graus sul, a polar não tá nem aí. Falou, ó, eu vim do polo sul, 90 graus, já tô andando já mais de dias aí. Lá na Antártida eu saí com 500 km por hora, velocidade do vento, quando ela vem, bum! Não tem convergência. É um choque real, literalmente, é um choque, é uma disputa de força e a frente fria normalmente ganha essa parada aí, normalmente, a frente fria. Qual a característica da frente fria? Chuva e queda de temperatura. Se estava quente, uma temperatura aí legal, né? E veio uma chuva e trouxe frio, isso é frente fria. Para você que está assistindo esse vídeo hoje, né, nesse final de semana, nós percebemos a chegada de uma frente fria. Choveu e a chuva trouxe o frio. Isso é uma frente fria, beleza? E normalmente quando a frente fria passa, o que acontece? O céu fica claro, depois de alguns dias nublado, o céu fica muito claro porque não tem presença de atuação de massa de ar de baixa pressão. É como se a gente estivéssemos vendo uma área de alta pressão passando sobre a região, que é no caso aqui essa massa de ar que veio do polo sul. O mesmo ocorre com o polo norte. Acontece que essa frente fria ela só ganha força no inverno, porque o inverno na Antártida é tão rigoroso que permite o aumento da velocidade dessa massa de ar para que chegue nos continentes. Quando chega no verão na Antártida, essa massa de ar já não tem tanta força quanto antes. Aumenta a temperatura, claro que lá na Antártida vai continuar frio como sempre, mas aumentou a temperatura. Aumenta a temperatura lá, então não vai ter tantos ventos, não vai ser tão forte assim. Os ventos vão chegar a 100, 200 km por hora, né? Vai ter dias que vai chegar a 300, mas não é tão forte quanto no inverno. Aí quem vai estar imprimindo força com essas massas polares é as massas polares do Ártico, que vai estar imprimindo uma grande pressão, trazendo o frio para o hemisfério norte. Então aqui já é o contrário. A Antártida vai interferir no clima no hemisfério sul. Então fica esse jogo de força de empurra. Quando é inverno aqui, essa frente fria ganha força. Quando é verão, ela perde força. E aqui, quando é inverno, ganha força e fica toda essa dinâmica devido ao nosso planeta maravilhoso que nós habitamos. Quer que eu desenhe e explique de outro jeito? A gente pode explicar também. Eu fiz aqui esse desenho para vocês entenderem como que as massas de ar se deslocam, né, no hemisfério sul, sempre no sentido anti-horário. No hemisfério norte, sentido horário. Beleza? Forte abraço aí, tchau, tchau.